Olá, eu sou a Isa Valadão, sou engenheira civil com pós-doutorado em materiais, sou professora e pesquisadora da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, sou consultora técnica do programa É de Casa da Rede Globo para assuntos de obras e reformas e também de alguns eventos da área, como por exemplo a Morar Mais, que é uma mostra de arquitetura e design que acontece já há 17 anos no Rio de Janeiro e também em outras capitais do Brasil. Sou também influenciadora digital de obras e reformas. Então lá no YouTube e no Instagram você sempre vai encontrar uma dica do rejunte mais adequado, do impermeabilizante que você deve usar na parede, na base da construção ou na laje. Sempre tem uma dica lá nos meus canais para você. Os tipos de revestimento, qual o mais adequado, tipos de materiais ligados à construção, principalmente a construção sustentável. O que é um material sustentável, como você tornar a sua construção mais sustentável, de que maneira, como escolher os materiais mais adequados, essa e uma série de outras dicas sobre construção, sustentabilidade, você encontra nos meus canais. Para mim é motivo de muito orgulho ser professora e pesquisadora de uma universidade pública, né? Eu contribuí para a formação de profissionais, de seres humanos dentro de uma universidade pública. Eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e o pós-doutorado em universidade pública do Brasil e fora do Brasil. E para mim é mais do que uma obrigação, na verdade, porque eu estou devolvendo para essa galera que está chegando um pouquinho do que eu recebi. Tá? É um grande desafio estar dentro da universidade, nem sempre a gente tem os incentivos financeiros e às vezes o laboratório não tem aquele material, o equipamento mais adequado daquele que a gente precisa. Então na verdade a gente precisa usar da criatividade. Os professores das universidades públicas precisam de muita criatividade e também competência para desenvolver projetos em parceria com empresas que acreditem na pesquisa e que usem da pesquisa para o melhor desenvolvimento, para a melhor atuação do seu produto no mercado. Então nós professores da universidade pública, que temos uma formação, uma larga formação, uma rica formação dentro dessa área de competência, a gente acaba contribuindo não só para a formação de novos profissionais, mas também para o desenvolvimento de novos produtos para o mercado da construção civil. Eu acho que o maior desafio é a gente, como mulher, saber se impor, né? Tem muitas mulheres que atuam e atuam muito bem, né? Tem pedreiras, tem pintoras, engenheiras, arquitetas, as designers, paisagistas, todas mulheres na construção ou da construção, como você preferir dizer, que atuam com força, com garra todos os dias. O grande desafio é saber dividir e conciliar todas as nossas outras atividades, porque a gente também é mãe, é filha, a gente é esposa, a gente é amiga, temos casa para cuidar, a sociedade cobra da gente, né? Então, essa questão de não se deixar sobrecarregar pela sociedade, pela cobrança e aprender. Foi isso que eu fiz nos quase 20 anos que eu tenho de carreira. Aprender como me portar, como me comportar no dia a dia. Então, eu falo que eu viro a fichinha, assim. Agora eu sou a Isa professora, então eu vou focar só naquilo. Agora eu sou Isa dona de casa, eu vou ter que lavar banheiro e vou ter que fazer almoço. Tudo bem também. Agora eu sou a Isa mãe. Vem cá, filho, deixa eu fazer o dever de casa e tal. Então é saber dividir tudo isso para conseguir atuar. Na hora que eu sou a engenheira civil, a consultora, a professora, eu tô ali de corpo e alma. Então é saber se dividir e lembrar que eu não sou a Mulher Maravilha, apesar de gostar muito da Mulher Maravilha, de todo esse universo da Marvel e DC, mas lembrar que eu não sou, né? E que a gente é humana e que pode ficar cansada e que pode acabar o dia tendo deixado algumas coisinhas sem fazer e fica para o dia seguinte. Então acho que esse é o maior desafio.
A engenharia civil pode sim contribuir para um urbanismo mais sustentável e mais inclusivo. Quando o engenheiro civil faz uma drenagem urbana adequada, né? Quando ele consegue fazer todo o dimensionamento para coleta de água da chuva e direcionar ela para um local mais correto, de preferência para reuso, porque aí fica mais sustentável e diminui a ida da quantidade, maior volume de água para as áreas de drenagem, né? Então isso é legal. A construção civil, os materiais diferenciados favorecem, por exemplo, a minimização dos efeitos de ilha de calor. Quando, por exemplo, a gente deixa de usar mais concreto para usar, por exemplo, mais cerâmica vermelha, né? A cerâmica, ela tem essa característica a gente tem voltado muito na cerâmica, né? Tem a característica de fazer um isolamento térmico, né? Bem bacana, que é o que acontece, por exemplo, no filtro de barro. Repararam que a água é sempre mais fresquinha do filtro de barro? Eu particularmente adoro. Mas existem outros materiais que a gente vem utilizando ao longo dos últimos anos que favorecem não só a diminuição da absorção do calor do sol, mas também favorecem uma troca de ar e uma iluminação natural sempre mais presente. A gente tem as telhas translúcidas que usam também, inclusive, resíduos. A gente tem outros materiais, e aí os porcelanatos, os revestimentos de parede, que também incluem resíduos cada vez mais presentes dentro da sua composição. E isso o que significa? Menos lixo que vai para o aterro sanitário, mas muitas vezes nem chega no aterro sanitário, né, gente? Vai para o córrego mais próximo ou para aquele entulho que tem num terreno baldio, infelizmente. A gente tem muito resíduo que ainda vai para áreas que não são as adequadas. Então, quando a gente favorece, nosso setor é o setor que mais impacta negativamente o meio ambiente no Brasil e no mundo, porque a gente consome bastante recursos naturais, a maioria deles não renovável, e a gente gera muito resíduo. Então, toda vez que a gente pegar um resíduo, deixar de levar ele seja para onde for, e levá-lo de volta para a cadeia produtiva, a gente está ganhando do outro lado também, porque a gente diminui a quantidade de matéria-prima que a gente vai utilizar, que seja retirada diretamente da natureza, né? O que a gente chama de recursos naturais, e a maioria deles não renováveis. Mas a gente já usa alguns renováveis, como por exemplo o bambu, né, madeira de área de reflorestamento. A gente já está fazendo a nossa parte. Estamos indo a passos não muito largos ainda, mas a passos constantes para essa evolução da sustentabilidade na construção civil. Então, essa evolução, ela não fica só nos materiais que a gente usa, mas também na maneira que a gente pensa. Então, quando a gente começa a inserir maior quantidade de tecnologia, quando a gente começa a levar para o canteiro de obra elementos, materiais que já vêm, como eu gosto de chamar, de pré-prontos, né? Como por exemplo a construção a seco, que usa os perfis metálicos em detrimento de uma coluna de concreto que precisa ser moldada no local. Quando a gente usa o drywall ou qualquer outro elemento que já chegue podendo ser montado. E aí tem tido uma transformação do canteiro de obra dentro do Brasil nos últimos anos. Ele fica mais limpo, ele fica mais ágil, ele fica mais sustentável. Então é dessa maneira que a engenharia civil contribui não só para uma construção mais sustentável, mas também para um urbanismo mais sustentável, porque a gente vai deixar mais áreas permeáveis, a gente vai deixar cada vez mais áreas verdes, inclusive no teto das edificações, isso é muito importante. E aí, além da gente diminuir o calor que passa para a edificação, e aí isso diminui também o consumo de energia elétrica, por exemplo, a gente ainda consegue favorecer a flora e a fauna local. É muito legal. Tem locais, a gente tem registro de locais que tem até abelhas, que tem borboletas em áreas que tem o teto verde. Você já viu? O mercado da construção civil está em crescente crescimento. 2021 não vai ser diferente. Durante a pandemia, em 2020, o setor da construção civil ele teve que se organizar. Ele precisou se
se organizar para projetar esse crescimento, né? Enquanto todo mundo estava em casa, as fábricas pararam de produzir, né? Mas as pequenas obras e reformas não pararam em casa. Na verdade, até aumentaram, porque as pessoas em casa se viram na necessidade, no desejo de modificar a sua área de convivência dentro de casa. Os home offices começaram a aparecer cada vez mais, né? Então essa transformação ela precisou acontecer. E os materiais de construção continuaram a ser vendidos. Lembram que materiais de construção era uma das únicas, um dos únicos comércios que ficou aberto durante a pandemia, bem lá no início? Então, eles venderam tudo, venderam seus estoques, as fábricas também venderam seus estoques, zeraram seus estoques e todo mundo precisou extrair mais recurso natural, né, mais matéria-prima, para voltar para fabricar tudo, para depois transportar todas as fábricas ao mesmo tempo, o que gerou um boom, né, teve uma necessidade de tudo e com isso os preços aumentaram. Eu acredito que esses preços não vão retroceder tanto, mas como a oferta daqui a pouco também vai estar grande, pode ser que isso tenha uma retraída nessa questão de aumento de preços que muita gente tem me perguntado. Agora, como evolução de técnica, de olhar de sustentabilidade, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, não vamos esquecer que nós, seres humanos, também fazemos parte do meio ambiente. Esse olhar, sim, esse olhar mudou, porque as pessoas começaram a ter a necessidade da relação com a natureza, e aí a biofilia veio, né? Esse conceito veio trazendo todo esse renovo para as pessoas, né? Para o cliente final, para a pessoa que mora dentro da casa, né? E que mesmo sem saber dos nomes que a gente usa na nossa área, eles sentiram essa necessidade do maior contato com a natureza, do lado de fora, né? Então a integração do lado de fora com o lado de dentro, ela teve que acontecer. E tanto a engenharia quanto a arquitetura e design precisou se movimentar em relação a isso. E as empresas não ficaram de fora, elas estão seguindo. Na verdade, na Revestir 2020, a gente já viu muita coisa de sustentabilidade. Então, era mesmo um caminho natural que a gente já estava traçando. E a pandemia deu uma acelerada nesse processo. Essa é a minha opinião. Eu confesso que eu estou mega super ansiosa para começar logo o IA 2021 Rio Expo. Cara, gente, quase que eu falei 2020 aqui, né? Porque 2020 era para ter acontecido em 2020, né? A minha ansiedade é muito grande, eu acho muito importante essa troca de experiência entre os profissionais. E eu sou engenheira civil falando aqui para a maioria arquitetos e designers, e eu acredito nesse bom relacionamento entre os profissionais, e é isso que eu espero ver na UIA. Eu espero ver muito relacionamento, muito network, muita interação com as marcas da construção civil, do design, da arquitetura, porque nós fazemos tudo junto e misturado. Então nada mais natural do que esperar que um evento também mostre tudo isso junto e misturado. É muito importante você que é profissional, seja um profissional de carreira, profissional sênior que a gente chama, seja um recém-formado ou ainda estudante de engenharia, de arquitetura, de design, vá! Não deixe de ir na UIA 2021 Rio Expo, tá? Porque tenho certeza que está demais. Ainda não vi, mas eu já estou projetando, porque eu sei já de um monte de parceria que está nascendo, de um monte de profissional que vai estar lá esperando por vocês, de um monte de marcas que vai estar lá esperando por vocês. Eu estarei lá esperando por vocês e vamos trocar muitas ideias, vamos bater papos sobre o nosso setor, porque a gente é que faz o nosso setor e depende da gente que ele cresça,
que ele se transforme em cada vez mais sustentável, que ele deixe de gerar mais resíduos, não só resíduos sólidos, líquidos também, que a gente deixe de consumir os recursos naturais. Não é deixar para sempre, que isso daí é utópico, que a gente vai continuar extraindo o recurso da natureza, mas que a gente faça essa extração de forma racional, né? Porque aí sim está a sustentabilidade, e que a gente faça cada vez menos, porque a gente vai ter a tecnologia a nosso favor. Então já sabe, espero vocês na UIA 2021 Rio Expo.